Olá, eu sou pesquisador da UFRJ, Marcelo Luna, e essa é a apresentação do trabalho Estoque de Ideologias Linguísticas Estadunidenses, o livro didático de inglês do PNLD 2020. A apresentação está organizada da seguinte forma: resumo, objetivos, considerações iniciais, fundamentação teórica, discussão, conclusão e referências. Resumo. Este trabalho analisa o material didático de inglês do PNLD 2020, utilizado no 6º ano do ensino fundamental da Rede Pública de Santarém, Pará. Os objetivos do estudo são analisar ideologias de hegemonia linguística e cultural estadunidense presentes no livro a partir de pressupostos do Círculo de Bakhtin relativos ao marxismo e à filosofia da linguagem e de fundamentação baseada em ideologias linguísticas e letramento crítico, dentro do contexto da linguística aplicada indisciplinar. A partir de uma revisão inicial do livro, do aluno, foram identificados 7 tipos de conteúdo com características semelhantes, em termos das suas naturezas e das ideologias expressas. Em seguida, foram selecionados para análise os 3 tipos de conteúdo mais expressivos. A. Discursos com ênfase na língua inglesa e na cultura da classe dominante estadunidense. B. Discursos comunicando que a língua inglesa estadunidense é superior. E C. Discursos expressando a superioridade daquela classe. O trabalho concluiu que o livro do aluno enfatiza ideologias de hegemonia mundial de uma língua inglesa única, praticada pela classe dominante estadunidense, e de superioridade da sua cultura. Foram encontradas centenas de palavras, expressões, imagens e construções sígnicas que apontam explicitamente para ou indexicalizam o inglês e/ou a cultura daquela classe. Estão presentes discursos que inferiorizam outras classes e povos e tentam promover apagamento de suas línguas e culturas, através da recontextualização negativa de imagens e conteúdos referentes às suas realidades. O livro difunde mensagens associadas a individualismo, banalização da vida e consumo supérfluo, através de ideologias específicas e da tentativa de demonstração de uma suposta homogeneidade global de uma língua e uma cultura. O material prejudica a compreensão da realidade e a formação da subjetividade de jovens, gerando letramento acrítico e apolítico. Objetivos. Bem, os objetivos foram descritos como parte do resumo, então não vou ler os objetivos novamente. Considerações iniciais. Bom, o material em análise é o livro de inglês utilizado no 6º ano do Fundamental da Rede Pública de Santarém, Pará. Eu obtive o material através de um colega do CELEP, da UFOPA. O livro do aluno chama-se Way to English for Brazilian Learners, 2ª edição, de autoria de Cláudio Franco e Kátia Tavares, e da editora Ática, aprovado no PNLD 2020. O livro do aluno tem 210 páginas, distribuídas entre as unidades 1 e 8, e algumas seções introdutórias e uma de conclusão. Eu utilizo ainda na análise o manual do professor. Essas são as capas dos livros da coleção, sendo que à esquerda, a capa em verde claro, com o número 6, é a capa do livro em análise. Aqui uma representação do índice. O PNLD, segundo Cassiano, entre parênteses, 2013, o PNLD foi criado em 1985 como política de Estado em relação ao livro didático e teve grande ampliação desde o início do século XXI. Ele centraliza no governo federal o planejamento, a avaliação, a compra e a distribuição gratuita do livro escolar para a maioria dos alunos da educação básica brasileira. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, em 2019 foram vendidos ao governo 166 milhões de livros como parte do PNLD, correspondendo a um orçamento de 1,3 bilhões de reais, ou seja, o PNLD é um programa que envolve volumes monumentais. Cassiano argumenta que os grandes volumes e altos valores envolvidos no PNLD e no Brasil
atraem editoras multinacionais, inclusive espanholas e europeias já presentes na América Latina, para o mercado editorial brasileiro, que representa 40% do segmento latino-americano. Esse movimento de editoras estrangeiras pode estar contribuindo para novas formas de colonialismo cultural em nosso país, diz Cassiano. O autor explica que são os livros didáticos que estabelecem grande parte das condições materiais para o ensino e a aprendizagem nas salas de aula de muitos países através do mundo. Fundamentação teórica. Aqui trago alguns conceitos de autoras e autores específicos, começando com Tosi. O discurso pedagógico se apropria de e recontextualiza outros discursos. E aqui uma definição de ideologias linguísticas em um texto de 2013 de Moita Lopes. Ideologias linguísticas são ideias com as quais participantes e observadores enquadram suas compreensões das variedades linguísticas e projetam essas compreensões nas pessoas, eventos e atividades que são significativas para eles, convocando efeitos de significados variados na vida social. Elas envolvem modelos socioculturais da linguagem e elaborações por especialistas. São múltiplas e advêm de perspectivas políticas, culturais e econômicas específicas. Aqui trago algumas conceituações do Círculo de Bakhtin com relação a signos e ideologias. Então, primeiro, onde há signo, há também ideologia. A compreensão humana e a formação da consciência apenas se realizam no material sígnico, como discurso interior. Signos se opõem uns aos outros e a compreensão de um signo ocorre na relação deste com outros já conhecidos. E aqui a palavra está presente em todo ato de compreensão e em todo ato de interpretação, e é um objeto basilar da ciência das ideologias. Segundo Joseph, todo ato de linguagem é um ato político. Esse autor diz ainda, não faz sentido imaginar uma língua, que ele se refere à língua inglesa, não faz sentido imaginar uma língua inglesa evoluindo nos séculos. Sempre houve a diversidade linguística. A unidade linguística foi criada e imposta pela força ou por policiamento. Coruscurity. O apagamento da diferenciação linguística e cultural é uma desatenção seletiva às formas indisciplinadas de variação que diferem dos modelos hegemônicos. As ideologias da classe dominante causam apagamentos do multilinguismo, da variação e da cultura nas vidas de grupos dominados. Segundo Woolard, os apagamentos coloniais continuam presentes no mundo pós-colonial através de ideologias de desenvolvimento que condenam sociedades e suas línguas ao status de subdesenvolvidas. E Cassiano, novamente, o livro didático é um veículo portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura. Os problemas e as soluções encontradas por editores repercutem na escola. Se formam em torno do PNLD tramas de interesses que manipulam o livro. Por fim, os bons princípios de letramento crítico para o ensino de línguas, segundo Tílio, incluem desafiar estudantes a questionar o que é normal, trabalhar uma educação para a justiça social, criar uma base de conhecimento sólida que permita estranhamentos, trabalhar contra o modelo de representação, salientando que uma história não representa uma experiência ou identidade única, mas é uma no leque de possibilidades de vivência humana. E criar condições para a autorreflexão, trabalhando para a transformação tanto dos estudantes oprimidos quanto dos opressores. Discussão. Aqui, então, eu trago análise de 3 tipos de conteúdo. O primeiro é esse. A. Discursos com ênfase na língua inglesa e na cultura da classe dominante estadunidense. Então, nessa sessão, basicamente, eu estou analisando e demonstrando que existe um uso enfático, um uso majoritário da língua inglesa estadunidense e de imagens e demonstrações da cultura estadunidense no livro. Identifiquei mais de 400 ocorrências que eu associo ao inglês e à cultura estadunidense, inclusive palavras, expressões, construções linguísticas, elementos culturais, tirinhas cômicas e nomes próprios. A primeira delas é, inclusive, o nome do livro da coleção. O nome do livro é Way to English for Brazilian Learners e o nome da coleção é Way to Go. Então, são expressões tipicamente estadunidenses.
Existem inúmeros exemplos de tirinhas de origem estadunidense presentes no livro. E o principal são as tirinhas de Garfield e Snoopy, que são dois ícones da cultura midiática e mercadológica estadunidense. Não há nenhum outro personagem ou nome individual que apareça tanto no livro, que seja mencionado tantas vezes quanto Snoopy ou Garfield. Contabilizei mais de 100 ocorrências relacionadas a essas tirinhas, inclusive a menção desses nomes nos enunciados ou em exercícios, citações dos nomes de outras personagens da tirinha e inserções de quadros ou de blocos inteiros das tirinhas durante o livro. Aqui eu falo um pouco mais em detalhe de Garfield e Snoopy e dessas tirinhas, da história delas, como surgiram, como foram produzidas para serem realmente produtos midiáticos e se tornaram em plataformas multiproduto globais que incluem livros, revistas, bonecos, videogames, vestimentas, etc., que faturam acima de $1 bilhão por ano, tanto a tirinha de Garfield quanto a tirinha Peanuts, da qual o Snoopy é o personagem principal. Aqui eu trago um de inúmeros exemplos que eu encontrei no livro de uso dessa tirinha, aqui no caso é a tirinha Garfield. Em seguida eu analiso. Essa tirinha se desenvolve em 8 quadros, sendo que somente no último quadro aparece uma breve fala composta por 5 expressões. John, que é o dono de Garfield, inicialmente sorridente, está com o smartphone tentando tirar uma selfie, e seus animais de estimação começam a se aproximar, e o John, aparentemente frustrado, ele reclama, né? It's called a selfie, guys. E aí, abaixo da tirinha tem um enunciado, o único enunciado de exercício relacionado a essa tirinha, ele diz o seguinte: em 2013, selfie foi considerada uma palavra internacional e passou a constar em dicionários. Leia a tirinha abaixo e tente explicar com suas palavras o significado da palavra selfie. Na sua opinião, John conseguiu tirar uma selfie? Então, a análise que eu faço aqui é de que é um diálogo bastante simplório e banal para um livro didático de ensino de inglês, né? Então, esse debate em torno do que é selfie, etc. Inclusive, aquela fala pode ser considerada sexista, aquela fala do John na tirinha, porque ele está usando uma expressão tipicamente estadunidense, guys, que é uma palavra masculina no plural e que pode ser usada e é usada cotidianamente nos Estados Unidos para se referir, inclusive, a mulheres. Então, por exemplo, se eu estou com um grupo de amigas, eu poderia dizer guys, o que literalmente quer dizer caras, mas no fundo eu estaria me referindo a mulheres. Então, enfim, esse tipo de diálogo um pouco banalizado, sem uma reflexão crítica, que poderia ser feita, inclusive, nessa tirinha aqui sobre a selfie, né? Sobre o uso exagerado que as pessoas fazem de smartphones e de selfies na nossa sociedade. E aí aqui, usando o conhecimento de Tilio, nenhum dos princípios de letramento crítico, ele fala de mudança social, questionamento, etc., parecem ser utilizados na recontextualização dessa tirinha e nesse exercício proposto, bem como em muitas outras ocorrências de outras tirinhas. São diálogos e interações banais, acríticos e apolíticos, focam em geral em interesses individualistas, giram em torno da satisfação ao ego da personagem ou a desejos de consumo supérfluo. Segundo Kanagarajan, a decisão de impor uma língua global hegemônica resulta no gradual apagamento e rejeição de línguas locais e constitui uma orientação ideológica específica. Esse inglês hegemônico se apresenta como estrutura abstrata monolítica sustentada por ideologias homogeneizantes, que funciona para difundir e perpetuar os interesses de grupos dominantes. E aqui Cross-Crete fala dessa ideia da desatenção seletiva direcionada a formas linguísticas e culturais do leitor. Essa tática contribui para apagar as realidades dos diferentes aprendizes espalhados por nosso território e busca apagar suas identidades, querendo substituí-las pelas das personagens dos comic strips. O segundo tipo de discurso, segundo tipo de conteúdo que é analisado nesse trabalho, é o B, discurso comunicando que a língua inglesa estadunidense é superior. Por questões de tempo, eu não vou ter condições de passar em detalhe por
por essa sessão. Só queria dizer que, desde o manual do professor, passando pelo livro, os autores parecem se referir a uma língua inglesa, sempre uma língua inglesa, que claramente, pelo que pude constatar no livro, é a língua inglesa estadunidense, que eles falam que a língua inglesa mundial, global, está presente em todos os lugares, na internet, no comércio, nas vitrines, etc. Enfim, então, essa é uma outra crítica dessa análise, que apesar de, inclusive no livro é mostrado um mapa mundi, em que mostra que quase 100 países no mundo adotam algum tipo de língua inglesa como oficial ou majoritária. No entanto, o livro insiste em colocar a língua inglesa como a língua estadunidense, baseada nas culturas estadunidenses. Aqui, por exemplo, nesse exercício, nós podemos ver imagens de um letreiro de hot dog e de uma vitrine on sale, né, que é uma expressão tipicamente estadunidense também, e diversas outras imagens e discursos que não são devidamente problematizados, na minha opinião. E o terceiro e último tipo de conteúdo analisado nesse trabalho são os discursos expressando a superioridade da classe dominante estadunidense. Em toda a extensão do livro, há textos e imagens em contextos positivos que apontam para pessoas, instituições, locais estadunidenses. Em alguns casos, os autores usam expressões altamente elogiosas, se dirigindo a instituições, ou a empresas, ou a pessoas estadunidenses, como o maior do planeta, astro e gênio. Esse destaque é dado à sociedade, que por vezes é chamada de americana, como se os Estados Unidos equivalessem à totalidade da região das Américas. Então, combinando discursos que inferiorizam outros povos, geram apagamentos de culturas diferentes da estadunidense, inclusive de culturas diversificadas espalhadas pelo território brasileiro, como no caso da região do Pará e das inúmeras sub-regiões e micro-regiões que existem no estado do Pará. E aqui um comentário que eu gostaria de fazer sobre as 3 últimas unidades do livro. A unidade 6 chama-se Save the Animals. Nela, na capa da unidade, os autores mostram fotos da biosfera global, animais como rinoceronte, zebra, gorila, elefante. Então, é como se nessa unidade os animais, a biosfera, a natureza global tivessem pedindo ajuda. E dentro da unidade, no entanto, os autores mostram personalidades americanas trabalhando em campanhas para adotar animais de estimação. Então, existe uma incoerência muito grande entre a capa e o conteúdo, né? Parece que os autores, não sei, se distraíram e colocaram fotos da natureza e biosfera global, quando o conteúdo da unidade não se refere a isso. Ainda assim, o conteúdo da unidade 6 tenta mostrar personalidades e organizações estadunidenses salvando animais de estimação. Daí, na unidade 7, os autores focam muito na indústria da música, então trazem grandes personalidades da música estadunidense, Jay-Z, Beyoncé, e algumas personalidades da música brasileira globalizada, como Anitta e Ivete Sangalo, mas o foco é mesmo na cultura estadunidense. E aí são usadas palavras muito elogiosas nessas 2 unidades, né? O astro, famoso, ético, feliz, glorioso, gênio musical, virtuosidade, presença graciosa. Daí, na unidade seguinte, a unidade 8, o foco muda. O foco passa a ser a educação e a escola ao redor do mundo. Então, os grupos privilegiados estadunidenses, aquelas grandes figuras, etc., desaparecem do livro. Nessa unidade 8, aparecem grandes fotos nas primeiras páginas da unidade em tom exótico ou sóbrio, com seriedade, insatisfação, nenhum sorriso, com um tom muito grave, e palavras e expressões negativas são usadas em toda a unidade. Milhões enfrentam dificuldade, great distances, barefoot, flip-flops e analfabetismo. Aqui eu trago alguns exemplos das imagens. Essa é uma das imagens de uma escola brasileira, que é apresentada nessa unidade. À esquerda, uma imagem de uma escola na África, numa região da África. No centro, uma imagem de uma escola de uma região indígena, na Bahia. E à direita, a única imagem nessa unidade que traz uma comunidade americana é uma imagem, uma foto de uma escola 100% negra. Conclusão.
O livro do aluno enfatiza de maneiras explícitas e implícitas ideologias de hegemonia mundial da língua inglesa usada pela classe dominante estadunidense e da sua cultura. O manual do professor apresenta contradições e incoerências, inclusive na comparação entre objetivos proclamados no manual e conteúdos no livro do aluno. Inúmeros signos de alto valor social pela classe dominante do EUA são apropriados pelos autores e recontextualizados no livro, visando a formação do discurso pedagógico. Foram encontradas centenas de ocorrências de palavras, expressões, imagens, fotos e variadas construções que apontam explicitamente para ou indexicalizam o inglês e/ou a cultura da classe dominante estadunidense. Foi identificada uma unidade em que os discursos inferiorizam outras classes e povos através da recontextualização negativa de imagens e conteúdos referentes às suas realidades. A estratégia discursiva dos autores contribui para o apagamento de línguas e culturas diferentes daquela da classe dominante estadunidense. Estão presentes no livro mensagens associadas a individualismo, banalização da vida, prazeres sensoriais e consumo sem propósito, através de ideologias linguísticas específicas, da tentativa de homogeneização de uma língua e uma cultura globais. Esse material didático compromete a compreensão da realidade e a formação da subjetividade de crianças, promovendo o letramento acrítico e apolítico. E aqui, finalmente, as referências. Gratidão pela oportunidade, colegas, e que tenham todas e todos um ótimo congresso.